Tem mensagens. Tem todos mesmo. E para o pé de ti. Se fosse uma camisola verde, É um casaco. Júlio dá a palavra inicial. Está descansado quanto a isso. Quer para se perder tudo. Exatamente. Estou descansado. Não, estou a perder Não, você já está aqui. Isto se calhar quem era para vir já veio, não? Oh Jorge, habitualmente estás a prever que em termos de tempo? Até à 1 da manhã, mais ou menos. Oh, então ótimo. Não. Eu estava a pensar falar aí meia hora e depois dar o espaço para interrogações, diálogo, esclarecimento. Se não tiver... Tem um plano B. Exatamente, continuo. Mas já, a experiência que eu tenho, aquilo que eu vou expor dá pretexto para fazer algumas questões e Não sei, conversar de alguma coisa. eu penso que vai ser um desafio até, sinceramente, porque tanto quanto me lembro, e aí sou o mais velho que estou cá, em termos de padres no Arciprestado, penso que será a primeira vez que se fala deste assunto. Aqui, assim, em termos de formação. Falou assim, não é? Falamos da Bíblia, falamos da liturgia, falamos de leitores, falamos de cantores, falamos dessas coisas todas. Agora, de facto, desta temática da doutrina social da Igreja, penso que, de facto, que se calhar não. E olhem, é assim um bocadinho a nível informal, que nós vamos iniciar esta nossa ação de formação, porque o é de facto, e temos a pessoa certa no lugar certo. Aqui, e agora falando assim e a sério, o Dr. Jorge Pires Ferreira, que também é António, mas ele agora acho que não assume bem o António. O Jorge Pires Ferreira, o Dr. Jorge Pires Ferreira. Há razão para isso, eu posso... Opa, pronto. 48 anos, casado, 3 filhos. Opa. É verdade. Este nosso amigo que está aqui ao meu lado é licenciado em Teologia, que é, como sabem, a ciência dos padres. E não só, mas além disso é também jornalista. Deixa-me aqui socorrer um pouquinho da minha cábula. Portanto, como digo, ele é licenciado em Teologia pelo ISEP e também pela Universidade Católica Portuguesa. Ele tem um curso profissional de jornalismo pelo Senjor. Fez uma pós-graduação em Cristianismo e Cultura na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Fez também uma outra pós-graduação em Estudos Editoriais na Universidade de Aveiro. Trabalha no Correio do Boga desde 2004. É administrador delegado da Sociedade Tempo Novo Multimédia, que abarca o Correio de Boga, que abarca as edições Tempo Novo, que abarca a livraria, portanto ele é o administrador. É também um dos autores de 4 fascículos
para falar português, é coautor, não é só ele, mas ele é responsável por 4 temas que fazem parte dos livros de educação moral e religiosa católica a nível nacional, no ensino secundário. E geralmente os temas de que ele foi o autor prendem-se com os valores, prende-se com aquilo de que ele de facto nos vai hoje falar, da doutrina social da Igreja. E pronto, e eu acho a melhor forma foi assim, ó Jorge, Sim, que foi assim de facto que eu disse ao meu povo, disse assim, e é isto que eu penso, porque tive o privilégio de estar na Casa Diocesana, onde ouviu falar sobre este assunto, e de facto fiquei encantado, porque ele sabe e sabe dizer o que sabe. Porque às vezes a gente sabe e tem dificuldade em dizer o que sabe. Eu penso que de facto que temos a pessoa certa, é um nível, portanto, que tu entendas o mais apropriado, e é de facto, sinceramente, Jorge, é com muito prazer que, em nome do Arciprestado de Águeda, mesmo com este frio que afastou algumas pessoas, é com muito prazer que temos aqui, e não é como aqueles espetáculos, minhas senhoras e meus senhores, mas de facto é com muito prazer. A vossa atenção. Obrigado, Padre Rui. Eu agradeço o convite. Não me era muito difícil vir falar disto, porque de facto, como o Padre Júlio disse, a minha vida profissional tem sido de jornalista, mas ao mesmo tempo por várias vezes me solicitavam falar deste tema da doutrina social da Igreja. Inclusive quando havia o Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro, este era um dos temas que eu dava lá. Mas isto da doutrina social da Igreja tem muito a ver com as notícias. Porquê? Porque a doutrina social da Igreja é aquilo que a Igreja pensa sobre aquilo que passa no telejornal. Quando nós abrimos um jornal, eu sei que cada vez menos pessoas leem jornais em papel, não é? Mas quando nós lemos um jornal, a não ser que seja um jornal desportivo, mas se for um jornal generalista, sei lá, o Público, o Diário de Notícias, ou até o Correio da Manhã, ou o Diário de Notícias, nós lemos as partes da política e a parte da economia, que é aquilo que ocupa a maior parte do jornal. Ora, a doutrina social da Igreja é precisamente aquilo que a Igreja tem dito e aquilo que a Igreja pensa sobre estas duas grandes realidades, a política e a economia. Se nós formos a ver, estas duas realidades estão sempre permanentemente presentes na nossa vida. Nós não conseguimos fazer nada sem estar relacionado com a política ou com a economia. Sei lá, imaginemos, eu há 3/4 de hora saí de casa, vim sempre pela estrada, não apanhei nenhuma autoestrada, mas enquanto vim, tive um ato económico, que foi gastar gasolina ou gasóleo para chegar aqui. E logo de manhã vesti-me e a roupa que eu visto, como a que vocês vestem, custou dinheiro, custou trabalho, empregou gente. Se nós formos a pensar nas pessoas que estiveram envolvidas em algo tão simples como a feitura deste casaco, provavelmente 100 ou 200 pessoas estiveram envolvidas, desde quem plantou o algodão para criar o algodão, para criar o fio de algodão, quem fez este botão que eu não sei o que é, mas antigamente eram feitos de corno de vaca, agora não sei o que é, mas pode ser feito de petróleo, não é? Plástico. Quem planeou, quem desenhou o casaco, quem o costurou, etc. Centenas de pessoas, numa coisa tão simples como este casaco. Ora, isto mexeu com a vida de muita gente. A doutrina social da Igreja é a visão que a Igreja tem sobre as realidades políticas e económicas. E nós agora perguntamos, mas porquê? Porquê é que a Igreja tem uma visão sobre isso? Para já, nós podemos dizer assim, a Igreja, nós por facto de sermos cristãos, não somos, sei lá, como um cientista que chega ao laboratório, veste a sua bata, ao sair do laboratório deixa a sua bata e vem embora para o seu dia-a-dia. Ou quem diz um cientista, diz um operário que chega à fábrica, veste o seu fato de macaco e quando sai da fábrica deixa o seu fato de macaco e volta para a vida do dia-a-dia. Nós, como vocês bem sabem, ser católico não é uma coisa que se vive às prestações, é uma coisa que se vive, ao ter fé, é uma coisa que se vive por inteiro. E daí que uma pessoa
tanto é cristão na fábrica, como é cristão em casa, como é cristão na escola, como é cristão nos tempos livres, em qualquer altura. Ou seja, a visão da fé atinge todas as dimensões da nossa vida. É por isso é que existe uma doutrina social da Igreja, que é um pensamento da Igreja sobre as realidades económicas, sociais e políticas. Posto isto, eu vou distribuir umas folhas que têm basicamente aquilo que eu vou dizer. Eu podia ter optado por fazer uns PowerPoints ou outra coisa qualquer, mas eu achei que era melhor dar-vos uma folha que tivesse em resumo aquilo que eu vou dizer. Assim vocês podem ir para casa e continuar a pensar ou a ler algo que aqui está. São 4 páginas, 2 folhas em 4 páginas, elas estão numeradas, portanto, se alguém ficar só com 2, fica com isto incompleto. São 2 folhas, 4 páginas. Eu vou tentar distribuir por aqui assim. Pronto, olha, tiro 2 páginas, 2 folhas e depois passo para trás. E depois outra coisa. Então, são 2 folhas, depois passo para trás. Se no final não chegar, é bom sinal. É sinal que ultrapassou as minhas expectativas. Já não é mesmo quantas fotocópias é que tirei. Talvez umas 40. Eu sei que isso é capaz de dar alguma atrapalhação, mas no final tudo dá certo. Se no final se faltarem, eu dou-vos aqui ainda outra. É a mesma coisa, só que está em ponto mais pequeno. E foi de um outro encontro em que eu estive. Em que aí sim tiraram muitas fotocópias e não apareceu toda a gente. Penso que vou já começar a distribuir isto lá por trás. Depois encontramos. Agora saí da transmissão, mas continuo aqui na sala. Aqui é sempre a mesma coisa, só está bem mais pequeno. Vocês estão a distribuir bem. Quem dá? Olha, só se for, tira uma e passa aí aos seus pés. Pronto, está tudo distribuído, ainda está quase. Pois bem, imaginemos algumas situações. Imaginemos que eu trabalho numa fábrica, não é? E o que é que nós podemos ver? Situações que acontecem nas fábricas. Às vezes, horários longos, ordenados baixos, estou a imaginar, más condições de trabalho, sei lá, imaginemos que num sítio qualquer onde há muitos gases que até sabemos que prejudicam a nossa saúde, e nós perguntamos, o que é que o Evangelho tem a ver com isto? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Se nós acharmos que não tem nada a ver, achamos que a DSI não deve existir, a doutrina social da Igreja não deve existir. Se achamos que poderá ter alguma coisa a ver, estamos a entrar no campo da doutrina social da Igreja. Porque, de facto, os papas e os bispos têm escrito sobre o que é a vida na fábrica. Ou podemos pensar noutro âmbito. Imaginemos a situação da pobreza no nosso concelho de Águeda. Há pobres? Não há pobres? Há falta de habitação condigna? Não há. Há desemprego? Não há desemprego. Há mau aproveitamento escolar? Não há. Isto tudo também tem a ver com a doutrina social da Igreja. Porquê? Porque a Igreja tem uma visão sobre estas realidades. Podíamos ainda passar agora para olhar um bocadinho para longe, para o lado do oceano, para a África, e vermos que há gente que passa fome, que há gente que não tem as condições mínimas de vida. Ou até podemos pensar que aqui em Águeda há uma ONG, de certeza que até há, que se preocupa muito
com fazer solidariedade com outros povos, com as missões, e nós podemos perguntar, mas qual é a melhor maneira de fazer essa solidariedade? Qual é a melhor maneira de nós ajudarmos as pessoas que lá estão? Tudo isto as respostas a isto, a visão da Igreja sobre isto, é aquilo que nós dizemos que é a doutrina social da Igreja. O pensamento da Igreja sobre as questões político-económicas e sociais. Nós podemos perguntar, como é que isto tudo começou? Eu sei que isto, para muitas pessoas, de facto, a doutrina social da Igreja é um parente pobre e desconhecido do pensamento social. Nós imaginemos, podemos saber um bocadinho da dogmática da Igreja, podemos conhecer um bocadinho da Bíblia, conhecemos geralmente até bastante da liturgia, mas o pensamento político e social da Igreja não o conhecemos tanto. No entanto, ele tem sido publicado ao longo dos tempos. Nós depois já podemos ir assim saltando. Na vossa segunda página, ele vai saltando para a frente e para trás, depois vocês em casa podem ver tudo por ordem. Na nossa segunda página vemos aí quais os grandes documentos da doutrina social da Igreja, não é? Tem aí uma lista de documentos. Os documentos da Igreja normalmente escrevem-se o nome oficial, são as duas primeiras palavras deste próprio documento em latim, e por isso tem uma série de nomes em latim, desde a Rerum Novarum até ao 40º ano, por aí fora, até ao último, que é de 2015, que é a Laudato Si. Ou seja, os Papas, de vez em quando, escrevem um documento sobre uma questão social que está na berra, que precisa da iluminação cristã, precisa da iluminação da fé cristã católica sobre esse determinado assunto. Para nós termos uma espécie de visão concreta do que é que isso foi, podemos dizer assim, aqui estão os documentos que sucessivamente foram publicados, desde 1891, estão aqui. Só que não estão todos. João Paulo II publicou 3, e este livro é de antes de um dos últimos, que é este. Portanto, a isto acrescentou-se este, que é o 100º ano. E depois disso, Bento XVI escreveu mais um, documento doutrina social da Igreja, em 2009, que foi este. E agora, há pouco tempo, o Papa Francisco escreveu mais um, que foi este. Ou seja, a este conjunto de documentos, aqui estão para aí uns 15 ou 20, mas só que estão todos juntos, nós chamamos doutrina social da Igreja. Portanto, damos o nome doutrina social da Igreja a duas coisas. Damos o nome doutrina social da Igreja aos problemas que a Igreja ilumina, ao pensamento da Igreja, e ao mesmo tempo também damos o nome doutrina social da Igreja ao conjunto dos documentos que têm a doutrina social da Igreja. Portanto, isto às vezes, a expressão doutrina social da Igreja pode aparecer em dois contextos, que é a resposta da Igreja aos problemas humanos e ao mesmo tempo o conjunto de documentos que existem e que são estes. E estão aí elencados os principais. É claro que depois há outros documentos mais concretos em que, sei lá, os bispos portugueses falam sobre determinado assunto. Também é a doutrina social, mas este aqui é o pensamento dos Papas. Sei lá, imaginemos que os bispos portugueses escreveram em abril passado um documento sobre os incêndios. É claramente a doutrina social da Igreja, porque trata de um problema social. Portanto, os bispos concretizam, depois dos problemas mais próximos, essa visão que a Igreja tem sobre as questões sociais. Agora, nós podemos perguntar, é claro que a Igreja sempre teve uma visão sobre os problemas sociais. Não é? Se eu vos perguntasse assim, e agora sou eu que vos interrogo diretamente, qual é o mandamento dos 10 mandamentos, qual é o mandamento que tem mais consequências sociais, no vosso ponto de vista? Digam-me lá. Mais consequências na sociedade. Qual será? Qual deles é que será? Qual? Não matar. Talvez. Mas não, vamos lá ver. Nós não somos assim tão homicidas. Não é? Como? Não reter nem verificar os bens do próximo. Exato. Esse é um deles, mas há outro que em 2 palavras diz logo tudo. Esse aí é o primeiro. Bem, isso aí já estão a resumir. Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos: que é amar a Deus e ao próximo. Mas há um que diz claramente que tem claramente a ver com as coisas que são dos outros. Não roubar. Não roubar. É aquele em que as consequências sociais são mais imediatas. Não é?
No fundo, a doutrina social da Igreja, neste tempo todo, anda a dizer não roubar. O patrão não rouba o empregado não rouba o patrão. Nós não roubemos a natureza, que andamos a roubá-la ao poluir, estamos a roubá-la às próximas gerações. Eu talvez dissesse, de facto, é claro que sou o primeiro de amar a Deus sobre todas as coisas, tem como consequência todos os outros. Mas aquele que é mais diretamente ligado com a moral social é o não roubar. Tal como podíamos dizer, na Bíblia, aquelas pessoas que mais diretas estavam com os problemas sociais eram os profetas. Os livros proféticos são aqueles que mais têm a ver com as consequências sociais da nossa ação. Só que, portanto, a Igreja sempre teve uma visão sobre os problemas sociais. Só que, a partir de certa altura, houve um acontecimento na sociedade humana que mudou completamente a nossa maneira de existir. Isto é, ao longo de 19 séculos, mais ou menos, a vida humana, a vida cristã, teve um determinado andamento, mas no século XIX, mais ou menos no século XVIII ao século XIX, houve uma grande mudança na vida das pessoas. E nós hoje, provavelmente sem termos noção dessa mudança, estamos completamente mergulhados nessa mudança. Qual foi essa mudança? Foi a Revolução Industrial. O que é que aconteceu com a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, basicamente, já estou a começar a aquecer. A Revolução Industrial, basicamente, e nós estamos até numa zona muito industrializada, pelo menos sempre, a zona de Águeda sempre foi apresentada como uma zona muito industrializada. A Revolução Industrial foi a aplicação da máquina à produção de coisas. Basicamente é isso. Depois a seguir a máquina, no início podia ser só movida por água, depois começou a ser movida por uma máquina a vapor, etc, etc. E quando esta coisa tão simples como a aplicação da máquina à produção de coisas foi feita, fez uma revolução em que nós ainda hoje estamos a viver essas consequências. Se nós puséssemos, antes da revolução, e já vamos ver que essas consequências, toda a doutrina social da Igreja tem sido feita na base desta revolução industrial. O último documento do Papa Francisco, este aqui, sobre a casa comum, ao Laudato Si, é sobre a proteção da natureza. Porquê? Porque a natureza, por causa desta revolução industrial, está a ser completamente dilapidada, destruída, poluída. Portanto, ainda é consequência da revolução industrial. Mas se nós nos puséssemos uns anos antes da revolução industrial e depois uma geração a seguir à revolução industrial, nós víamos que a nossa vida tinha mudado completamente. Pensemos assim. Antes da revolução industrial, as pessoas trabalhavam em casa. E o filho do sapateiro ia ser sapateiro. O filho do agricultor ia ser agricultor. O filho do tanoeiro ia ser tanoeiro. As profissões eram transmitidas de pais para filhos. E isso ainda hoje é assim nas aldeias onde ainda não aconteceu a revolução industrial. Com a revolução industrial, o que é que aconteceu? O trabalho passou a deixar de ser feito em casa, passou a ser feito numa fábrica. As pessoas começaram a deslocar-se de casa para a fábrica, para trabalhar. E passaram a deixar de ser donas do seu próprio trabalho para vender o seu trabalho a um patrão. Ao deslocarem-se para a fábrica, muitas vezes aconteceu que as zonas à volta das fábricas, nas cidades e nas partes suburbanas, cresceram imenso. As pessoas deixaram as aldeias e foram viver para as fábricas, para as cidades. Aconteceu aquilo que nós chamamos a urbanização. E por outro lado, até as relações pessoais, isto é, as relações afetivas das pessoas mudaram. A Revolução Industrial provocou uma mudança nisso, em que, por exemplo, antes da Revolução Industrial, as pessoas casavam-se com aqueles que os pais ou a sua família decidia que deviam casar. A partir da Revolução Industrial, as pessoas passaram a ser autónomas e passaram a casar-se por amor com quem queriam. Portanto, a Revolução Industrial foi uma revolução completa. Esta mudança, inclusive nas relações afetivas, ainda hoje está a acontecer. Por exemplo, vemos países como a Índia, onde a Revolução Industrial está a acontecer agora, isso até podemos acompanhar isso pelas notícias, os casamentos que antigamente eram combinados por famílias, entre as duas famílias combinavam-se e esta pessoa casava com aquela, agora até isso está a mudar com a Revolução Industrial que está a acontecer nos outros países. Ora bem,
Mas o que é que aconteceu no início do século XIX? E isto é importante para o primeiro documento que nós temos aí da Organização da Igreja. Aconteceu que, como a Revolução Industrial era uma coisa nova, não havia leis nenhumas que protegessem os trabalhadores. E então, a condição dos trabalhadores no início da Revolução Industrial era algo de inimaginável. Nós, se olharmos hoje para o que está a acontecer nas fábricas da Tailândia, ou do Afeganistão, em parte, ou do Paquistão, ou da Índia, ou da China, estamos a ver um bocadinho como é que foi a Revolução Industrial, não tanto em Portugal, porque aqui as coisas chegaram todas, mas na Europa. Aqui também chegaram. Que era jornadas de trabalho do nascer do sol ao pôr do sol, trabalho infantil, em grande medida, a ausência de proteção na saúde e na doença. Portanto, se uma pessoa morresse a trabalhar, deixava os seus filhos órfãos que tinham que ir para os orfanatos, sem subsídios de férias. Portanto, como eu disse, jornadas de trabalho muitas vezes podiam ser de 10, 15 e até 20 horas por dia, sem fins de semana, sem... Pronto, no início da Revolução Industrial, e a Revolução Industrial começou principalmente na Inglaterra pelo setor têxtil, mas depois alargou-se à França, à Alemanha e também chegou a Portugal, embora com algum atraso. No início da Revolução Industrial, as condições dos trabalhadores eram verdadeiramente péssimas. Porquê? Porque não havia regulamentos, não havia leis. Pensemos nisto. O horário de trabalho de 8 horas só surgiu precisamente há 100 anos, depois da Primeira Guerra Mundial. Estamos agora a comemorar o final da Primeira Guerra Mundial, guerra de 1914 e 1918. Mas nessa altura que apareceram leis que diziam que as pessoas só podiam trabalhar 8 horas por dia. Antes disso, era livre. E as pessoas tinham que se submeter àquilo ao que acontecesse. Por exemplo, o subsídio de férias e o subsídio de Natal só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, em França. Começou por ser em França e depois alargou-se. E provavelmente, até estarão aqui pessoas que se calhar só receberam isso depois do 25 de Abril. Às tantas, não sei. Portanto, os direitos dos trabalhadores e os direitos das pessoas foi uma conquista muito lenta. Mas voltamos ao princípio do século XIX, quando estava a acontecer a Revolução Industrial. Por essa altura, a condição dos trabalhadores, principalmente em França, Alemanha, Norte de Itália e Inglaterra, que era onde estava a Revolução Industrial a bombar com toda a força, a condição dos trabalhadores era verdadeiramente péssima. E apareceram algumas teorias que diziam assim, e por esta descrição talvez percebam quem é que eu estou a falar, diziam assim: nós temos é que nacionalizar os bens todos, temos é que abolir a propriedade privada, temos é que matar os patrões, temos é que unir os trabalhadores todos e fazer uma revolução. Quem disse isso, por estas outras palavras, foi Karl Marx, em 1448, quando escreveu o Manifesto Comunista. Não, 1848. 1400. Me enganei. Não, 1848. É uma data que convém fixar. Foi na altura em que o Karl Marx e o Friedrich Engels escreveram o Manifesto do Partido Comunista, que terminava com aquela frase que a gente conhece, que é: trabalhadores de todo o mundo unidos. Exatamente. Isto provocou em alguns contextos, provocou uma grande união dos... ainda por cima, fazia parte... Houve vários comunismos nessa altura. Mas no comunismo marxista havia esta ideia antirreligiosa, que diziam assim: a religião, na mão dos patrões, dá-lhes muito jeito. Porquê? Porque os patrões dizem aos trabalhadores: vocês não devem suportar agora aquilo que está a acontecer, porque um dia vão ter a recompensa. Ou então levavam os trabalhadores a resignarem-se. E, portanto, da estratégia marxista, a abolição da religião era também uma maneira de libertar os trabalhadores. Perante isto, a Igreja começou a ver que muitos trabalhadores, pelo simples facto de trabalharem nas fábricas, repudiavam logo o catolicismo ou até o anglicanismo na Inglaterra, ou o protestantismo ou o luteranismo na Alemanha. E a Igreja percebeu que, das duas uma, ou fazia alguma coisa para os trabalhadores, ou os trabalhadores não queriam mais saber da Igreja. E foi mais ou menos, eu estou, de certa maneira, a simplificar, mas foi neste contexto que muitos padres e muitos bispos começaram a trabalhar com os trabalhadores, fazer ciclos operários, a promover sindicatos, e até que a certa altura, Leão XIII, e aqui chegamos ao início da nossa vida social da Igreja, tudo para chegar aqui,
O Papa Leão XIII morreu já em 1903. Foi o primeiro Papa a ser filmado. Se vocês puserem na internet vídeo Leão XIII, conseguem ver o primeiro Papa a acenar e tal. É o primeiro Papa que é filmado por câmaras de cinema. Leão XIII, então, em 1891, escreveu um documento que se chama Acerca das Coisas Novas. O tal Rerum Novarum. Muitos de vocês já ouviram falar. É esse que é o primeiro documento, digamos assim, é um documento inaugural da doutrina inicial da Igreja. Porque a partir daí, todos os Papas, de vez em quando, vão escrever mais um documento para ir acrescentando a esse documento da doutrina inicial da Igreja. E porquê é que este documento é importante? Este documento da Rerum Novarum é muito importante porquê? Porque o Papa diz assim, atenção, os trabalhadores têm direitos. Diz assim, têm direito inclusive de greve. Quando os trabalhadores se sentem injustiçados, têm direito a avançar para a greve. Os patrões têm deveres perante os trabalhadores. Têm o dever de pagar, por exemplo, pagar um salário digno. O Estado, é uma novidade neste momento, tem deveres perante os trabalhadores e perante os patrões, que é de regular a sociedade para que as leis sejam justas. E, portanto, este documento da Rerum Novarum vai fazer com que surja um operariado católico que se serve, inclusive, e é esta a questão, que serve da fé cristã para poder lutar pelos seus direitos. Isto é muito importante porque ainda hoje, quando alguém luta pelos seus direitos, às vezes é rotulado de comunista. Não é? Tirou as palavras da boca, mas é exatamente isso. Mas com a Rerum Novarum e os documentos sucessivos, nós temos nas nossas mãos, por isso é que é importante estudar a doutrina inicial da Igreja, temos nas nossas mãos muitos documentos e muitas tomadas de decisão dos Papas que nos ajudam a lutar. Lembro-me de uma frase muito célebre do Dom Helder Câmara, o ministro brasileiro, que dizia assim: quando eu dou comida a um pobre, dizem que eu sou santo. Quando eu pergunto porque é que ele é pobre, dizem que eu sou comunista. E nós temos que mudar esta mentalidade. Porque eu gostava que dissesse: quando eu pergunto porque é que há pobres, vê-se logo que é católico. Não é? Porque é que quando eu luto pelos direitos, vê-se logo que é católico. E isso é interessante que aconteça assim. Aliás, este tema surge precisamente agora, que nós estamos na nossa diocese, temos como tema geral, dai-lhe vós mesmos de comer. É um tema que tem muito a ver com a justiça, tem muito a ver com a solidariedade, tem muito a ver com a assistência, mas também tem muito a ver com os direitos e com a promoção humana. Ora bem, eu daqui um bocadinho calmo, mas tenho que ajudar a perceber que este primeiro documento, que foi a Rerum Novarum, foi sucedido por muitos outros. A lista está aí. A seguir, passado 40 anos, o Papa Pio XI, que foi o restaurador da Diocese de Aveiro, escreveu o 40º ano, a propor mais algumas coisas novas, a dizer que tinham sido feitos avanços, mas havia novas coisas para ver. Depois, o João XXIII escreveu o Mater et Magistra e depois a Pacem in Terris, sobre os direitos humanos. E depois Paulo VI, em 1977, escreveu um novo documento, e é desse que eu vou falar também um bocadinho, que foi a Populorum Progressio. Porquê é que esse documento foi muito importante? Porque até então os Papas estavam a falar de direitos, estavam a falar de deveres, estavam a falar de justiça económica, estavam a falar dos princípios da solidariedade e da subsidiariedade, já vamos ver o que isso é, mas estavam a falar muito para as nações desenvolvidas, que era, no fundo ainda hoje é, a Europa e a América do Norte. O Papa Paulo VI, que muitos de vocês ainda se lembram dele, eu me lembro, ele morreu em 1978, eu tinha 8 anos, lembro perfeitamente dele morrer, e depois a seguir veio o João Paulo I, que durou só um mês e morreu, e depois a seguir veio o João Paulo II, e eu lembro de perguntar à minha mãe, logo no início de João Paulo II, então, mamãe, quando é que este Papa morre? Eu tinha dado há pouco tempo, depois este durou 20 e tal anos. Pensei, na altura, percebi que os Papas eram eleitos e tal, e que aquilo parecia... Mas não é? Eu nunca estava. Pronto. Mas eu lembro perfeitamente do Paulo VI ter morrido, da eleição seguinte, em 1978. Ora, Paulo VI, nós hoje temos a experiência recente do João Paulo II, do Bento XVI, do Papa Francisco, e vemos que são papas que viajam. A paróquia deles é o mundo. Mas o primeiro que sentiu o mundo como paróquia, digamos assim, ou o primeiro Papa globalizado, foi o Papa Paulo VI. E porquê?
que ele, como Papa, foi primeiro a sair do Vaticano e a fazer as viagens, fez à Terra Santa, depois foi à Índia, depois foi à Turquia, também veio a Portugal em 1967 para comemorar os 50 anos das aparições. Mas foi ele que, digamos, que marcou o ritmo dos Papas de viajarem, daquele tipo de viagens que até aí era uma novidade. Ora, antes dele ser Papa, quando ainda era arcebispo de Milão, um dia foi aos Estados Unidos, depois desceu por lá abaixo e foi ao Brasil. E quando foi ao Brasil, curiosamente, tendo como orientador Dom Helder da Câmara, que na altura era bispo auxiliar em Rio de Janeiro, entrou numa favela. Foi o primeiro Papa a entrar numa favela e a ver a miséria em que aquelas pessoas viviam. Depois ainda estava em Milão, ele era arcebispo de Milão, e resolveu ir à África ver as missões onde trabalhavam missionários milaneses. Portanto, mais uma vez, verificou o que era a miséria em África. E depois, quando era Papa, em 1964, foi à Índia, ao Congresso Eucarístico que estava a ver lá. E aí também verificou a miséria que havia na Índia. Então, quando chegou ao Vaticano, começou a escrever um documento doutrina inicial da Igreja e escreveu aquele documento que se chama Populorum Progressio, sobre o desenvolvimento dos povos. Ou seja, a doutrina inicial da Igreja, que até aí olhava muito para as questões do trabalho, para as questões dos direitos dos trabalhadores, dos direitos dos patrões e também dos direitos dos patrões, naturalmente, mas na zona da Revolução Industrial, a partir daí alarga-se a todo o mundo. E é o Papa Paulo VI que tem aquelas frases que são chavões e que ficaram e que volta e meia são citadas muitas vezes sem saber que são dele. Quando ele diz, por exemplo, que o verdadeiro desenvolvimento é o desenvolvimento da pessoa toda e das pessoas todas. Quando ele diz das pessoas todas, está a falar em termos geográficos. Mas quando diz da pessoa toda, está a falar das várias dimensões da pessoa. A dimensão material, a dimensão intelectual e a dimensão espiritual. É também este Papa que diz que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Portanto, é o primeiro Papa virado para as questões do desenvolvimento mundial. Porquê? Nós, apesar de na Europa, com mais ou menos dificuldades, nós ainda assim vivemos no paraíso. Agora, nessa altura, e ainda hoje talvez um quarto da população, nessa altura talvez um pouco mais, um quarto da população mundial não sabe o que é que vai comer amanhã. Portanto, talvez tenha comido hoje qualquer coisa, não sabe o que é que vai comer. O problema da fome ainda é um problema de base mundial. E então ele lança apelos de solidariedade. Uma das medidas que ele propunha aí na Populorum Progressio era, por exemplo, que as nações ricas criassem um fundo de desenvolvimento para os países pobres, simplesmente tirando, por exemplo, 10% daquilo que investem não diz 10%, mas diz uma parte, daquilo que investem em armamento. E não tenhamos dúvidas, se as nações desenvolvidas investissem em solidariedade um pouco do que gastam, sei lá, 10% do que gastam em armamento, não duvidemos que muitos dos problemas seriam resolvidos. Basta pensar que as grandes nações, como os Estados Unidos, ou a União Soviética, ou agora a Rússia, ou mesmo a França e a Inglaterra, gastam em armamento e em tecnologias de destruição. Portanto, é um Papa que olha para Paulo VI, que olha para o desenvolvimento em termos globais. Podemos continuar. Temos depois João Paulo II, que escreveu 3 documentos confidencial da Igreja, Labore Exercens, quer dizer, é sobre o trabalho, a nova visão do trabalho, sobre o trabalho e as mudanças que estão a acontecer, de subemprego, de trabalho em part-time, de igualdade de salários entre homens e mulheres, por aí fora. A seguir escreveu um outro, Solicitude Rei Socialis, para comemorar e fazer um balanço daquilo que tinha sido o documento de Paulo VI, e depois escreveu um outro que é centésimos, ou melhor, centésimos anos, que é precisamente quando a Re Renovarum faz 100 anos, portanto, em 1991. O que é que tinha acontecido em 1991? Se vocês bem se lembram, em 1989 tinha caído o Muro de Berlim. E, portanto, em 1991 o Império Soviético estava em desagregação. De certa maneira, a doutrina social da Igreja tinha sempre por trás aquela ideia do comunismo, que era o materialismo ateu, e que era de alguma maneira preciso combater. Era preciso dizer que a defesa dos direitos, não precisamos ser ateus para defender os direitos humanos. Pelo contrário, inspirados na fé, podemos defender ainda melhor.
E, portanto, nessa altura, parece que a opção comunista tinha sido derrotada e sobrava o capitalismo selvagem. E o João Paulo II diz, atenção, que o facto da solução comunista estatal ter sido aparentemente, ter falido, não quer dizer que o capitalismo agora possa fazer tudo o que quer fazer. O capitalismo selvagem é condenável, tem que ter ética, tem que ter democracia, tem que ter regras. Depois disso, Bento XVI escreveu um documento, que foi a Caritas in Veritate, sobre a globalização das finanças. Já depois da crise do subprime, aquela crise que nós agora estamos a sair dela, o documento do de Bento XVI estava para sair em 2007 para comemorar a solicitude da lei social, que tinha saído em 1987, para comemorar a Popular Progresso, que tinha saído em 1977, mas por causa da crise foi adiado uns tempos e saiu em 2009. E, ultimamente, temos o último documento da doutrina social da Igreja. E temos a Laudato Si. Sobre isso queria dizer duas ou três coisinhas. O Papa Francisco, ao escrever este documento, que vejo que algumas pessoas têm nas mãos, está a escrever para um tempo em que nós vivemos, como alguns dizem, e isso parece estar aprovado, temos de alterações climáticas. E as alterações climáticas são claramente uma consequência da Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve como vantagem, acho que isso não podemos negar que seja uma vantagem, de nos proporcionar bens baratos, sei lá, roupa, carros, telemóveis, e tudo isso se tornou... a Revolução Industrial fez com que fosse bom consumir. Quer dizer, é fácil consumir. É preciso até dinheiro, porque o resto nunca tivemos tanta disponibilidade de bens. Mas a consequência disso foi que nós estamos a destruir a nossa casa comum. Estamos a fazer com que provavelmente as gerações que vêm a seguir não tenham, ou possam vir a não ter, um mundo como nós o temos. Isto tudo acontece, é a explicação técnica para as alterações climáticas, que está a acontecer, não adianta negar, o Presidente Trump nega, se calhar nós agora que estamos a sentir frio também negamos, não sei o quê, a temperatura vai aumentar e afinal estamos a passar por uma onda de frio. Não, mas é que isso de certa maneira está previsto. As alterações climáticas dizem assim, vai haver períodos de muito calor, vai haver períodos de muita seca, depois a seguir pode haver períodos de muitas cheias e de muito frio, mas a temperatura média global tem vindo a aumentar e isso os dados não desmentem. Estamos mesmo a aquecer. E os cientistas dizem que nos últimos anos, nas últimas décadas, aquecemos 1 grau, e é muito, mas se passarmos mais dos 2, depois não sabemos o que é que vai acontecer. As alterações, as estações já estão alteradas. Há dias, curiosamente, falava com um vendedor de pesticidas e ele dizia assim, o meu problema agora é que os ciclos das pragas estão completamente alterados. E, portanto, os agricultores já não sabem o que é que vão fazer. Porque pensam que não tem uma praga e, de repente, ela aparece. E depois já é tarde, o ciclo das pragas, ele dizia nele, que é um dado empírico, concreto, está completamente alterado. Porquê é que isto está a acontecer? Porque nós, a Revolução Industrial foi feita, principalmente, à base de carvão e à base de petróleo. E quando nós queimamos carvão e petróleo, estamos a libertar para a atmosfera dióxido de carbono. E na altura da Revolução Industrial havia 240 partes de dióxido de carbono por 1 milhão na atmosfera. E agora já há perto de 400 partes por milhão. Os cientistas dizem que esta alteração de 240 partes por 1 milhão de dióxido de carbono na atmosfera para 400, estamos a criar uma espécie de efeito de estufa na Terra, em que a Terra é invadida pelos raios do Sol, que entram e depois não conseguem ser refletidos para o espaço e, portanto, estamos a aumentar a temperatura. Com as consequências todas que por aí estão e que nós não conseguimos prever completamente. E é evidente que nisto todos nós temos um pouco de culpa. Quando há tempo estava a preparar isto, não é a primeira vez que falo deste tema, dei com um dado que eu acho que é sempre interessante ver. Nós respiramos por dia respiramos
16 kg diário. Não é? Mas agora imaginemos que nós, quando andamos de automóvel, eu vivo na Cafeteira da Nazaré, da Cafeteira da Nazaré até aqui, fiz 28 km. E o meu carro é um carro velhinho, 1997, a gasóleo, polui um bocadinho mais dos que os carros novos. E quem me dera ter um carro elétrico para não poluir tanto. Mas todos nós poluímos quando andamos de carro. E uns andam mais, outros andam menos. Mas não temos a noção da poluição que fazemos, porque ela vai para o ar. Agora, e era isso que eu tinha lido há uns tempos e que desde então me fez pensar. Imaginemos que nós de 4 em 4 km, imaginemos que antes de fazer uma viagem, vamos fazer uma viagem de 100 km. Vamos fazer uma viagem de 100 km, vamos encher 25 sacos de lixo, cada um com 1 kg de lixo. E então fazemos assim, sempre que andamos 4 km, atiramos um saco de lixo pela janela. Ou seja, eu de lá para cá, um saco de lixo de 1 kg é mais ou menos isto, eu pesei isto, cada 1 kg. Ou seja, por cada 4 km eu tinha atirado este livro para a janela fora. É isso que nós estamos a fazer com os carros, só que não vemos. Não é? E teria atirado 7 livros para chegar cá, tinha atirado 7 livros destes pela janela fora. E agora quando regressar tinha atirado outros 7. Agora imaginemos que a viagem era maior e todos os dias andamos de carro. E se todas as pessoas fizessem isso, as nossas ruas estavam intransitáveis de lixo. Nós também estávamos a ver os carros que aí passam. Só que nós não vemos, estamos a tirar isto para o ar. Não é? E quem diz isso, diz todos os nossos gastos com base em energias de carvão ou de petróleo. E nós podemos dizer assim, mas o que é que eu posso fazer? Pois, essa é a pergunta que nós todos nos temos colocar. O Papa Francisco diz assim, todos nós precisamos de uma conversão ecológica, que é óbvio que isto passa muito pelas medidas políticas dos poderosos, mas também passará muito pela nossa ação individual, pela nossa consciencialização. O Papa Francisco diz, nesta conversão ecológica, o primeiro ponto é termos a noção que o mundo não é nosso, mas que o mundo é de Deus, como se diz logo nas primeiras páginas da Bíblia, quando diz que Deus pôs o homem no jardim para cuidar do jardim. Portanto, o mundo é um jardim. Nós estamos aqui para o usar e para cuidar dele, não para o explorar, não para o estragar. Porquê? Porque vamos ter que a seguir transmitir a alguém, que virá a seguir a nós, que também tem direito a usar esse jardim. E depois, também um convite, diz o Papa, um convite a novos estilos de vida, mais sóbrios, menos gastadores, menos consumistas. Até porque aquilo que para nós é fácil consumir, se nós tivermos a noção do mundo todo, a maior parte do mundo não consegue ter acesso às condições mínimas de vida. Claro, depois, todas aquelas coisas, como mudar para energias limpas, energias alternativas, etc. Nós podemos dizer, isso é possível, mudar para energias limpas, mudar para energias alternativas? Tem muito a ver com a vontade política, e por isso é que também temos que existir com os nossos políticos. Mas é possível. A Dinamarca, por exemplo, já praticamente não usa petróleo. A sua energia é totalmente renovável. O Vaticano já não usa, melhor, o Vaticano tornou-se o primeiro Estado de emissões de carbono zero. É claro que em Estados pequeninos é fácil de fazer. Mas o que é que eles fizeram? Pediram um estudo a alguém e, além de instalarem painéis solares para produzir energia e produzir água quente, etc., resolveram plantar árvores suficientes para absorver o carbono que o Estado do Vaticano produz anualmente. Portanto, o Vaticano é o primeiro Estado de carbono zero. No fundo, todos temos que caminhar para aí de alguma maneira. O que é que a nossa fé tem a ver com isto? Tem muito. Se nós pensarmos, por exemplo, no que é uma peregrinação a pé, que é um caminhar pela natureza uma peregrinação mecânica, não tem assim muita piada. Mas nós temos na nossa tradição católica as peregrinações a um lugar de culto, a um lugar belo. Isso ajuda-nos a criar harmonia com a natureza e a ter noção que quando a poluímos estamos a destruir e estamos a ofender Deus. Ou, por exemplo, agora que estamos na Quaresma, o hábito do jejum ajuda-nos a perceber que se calhar podemos passar bem sem uma série de coisas com que às vezes não abdicamos, e ajuda-nos a perceber que temos que ser solidários com outras pessoas, ajuda-nos a relativizar os bens materiais. Este último documento, portanto, a Laudato Si, propõe-nos, digamos assim, que comunidades e pessoas e estilos de vida mais verdes,
porque mais consentâneos com a mensagem de Deus. Portanto, aqui já estamos a ver que a doutrina social da Igreja fala destas coisas todas. Eu só dei assim algumas pinceladas. Não disse, por exemplo, mas lembro-me agora, que o Papa João Paulo II diz a certa altura que a democracia é o melhor meio, é o melhor sistema que nós temos e por isso apela aos cristãos para a participação democrática, para o empenho da democracia. E o Papa não diz, mas acho que é muito interessante percebermos isto. Nós às vezes esquecemos e dizemos mal dos políticos, são isso, só pensam neles, as coisas todas, mas os políticos em democracia têm feito coisas muito boas. Uma das que eu acho que é mais interessante é esta. E reparem neste dado que eu vos vou dizer. Nunca duas democracias andaram em guerra. Nunca duas democracias andaram em guerra. Isto é espantoso, não é? Porque é que as democracias nunca andaram em guerra? Se nós formos a ver as guerras todas que existem por aí, pode haver uma democracia, mas normalmente há uma democracia de um lado e há uma ditadura do outro. Ou duas ditaduras, ou um ditador de um lado. Agora, duas democracias nunca andaram em guerra. Eu acho que isto aqui acho que é o melhor louvor que nós podemos dizer da democracia. E é uma garantia, se todos os países fossem democráticos, podíamos garantir que a paz estava assegurada. Uma média é como é que nós podemos fazer com que toda a gente, com todos os países sejam democráticos. Muito bem, eu vou terminar esta parte e a seguir podemos dialogar um bocadinho. Só para dizer, a doutrina social da Igreja é um poço sem fundo sobre os problemas da nossa vida concreta, que procura trazer os princípios que iluminam a nossa ação concreta, principalmente nas questões políticas. Posto isto, podíamos conversar um bocadinho. Eu só queria partilhar já agora, como estás a ver, nós estamos a transmitir também em direto esta formação. Há aqui o Marcelo Tiago, que está em São Paulo, no Brasil, que diz que, a propósito, nessa altura, quando falávamos dos trabalhadores e há praças em que pessoas imigrantes são vendidas como escravas. Isto em São Paulo. Há muitos cristãos que denunciam estas situações. Diz aqui o Marcelo, que é um professor catedrático, que é ministro extraordinário da opinião. E depois ele diz também aqui mais uma coisa, a Laudato Si é uma preciosidade. Por trás da temática ambiental, Francisco quer abordar a problemática da dignidade do ser humano. O que vale mais, pergunta ao nosso querido Papa, o grande capital ou a dignidade humana? Portanto, isto só para dizer que também estamos, portanto, estão alguns em sintonia também connosco e a acompanhar, e é engraçado que o pico não oscila muito, o que significa que não entram e saem, mas estão a continuar connosco. Ok, eu gostava que já falei muito, gostava que entrasse no diálogo. Depois, se não entrarmos, por isso é que já estou a fazer uma ameaça, eu explico um bocadinho esses princípios da doutrina social da Igreja. Que aí na página 3 há aí uma série de princípios que é, se nós quiséssemos perceber o que é que vai na cabeça dos Papas ou da Igreja quando fala disto, quais são as linhas orientadoras, são esses princípios. Que é a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a solidariedade, a subsidiariedade, a distribuição universal dos bens, por aí fora. Mas ia deixar isso para depois. Eu gostava que gerássemos aqui algum diálogo, alguma questão, algum esclarecimento, alguma coisa que achem que devia ser mais esclarecida, não tenha sido tão clara. Está a fazer. É uma coisa tão simples e que tem sido tão complicada para nós. Isso significa que a Igreja tem obrigação de se meter em política. Sem dúvida. É que muitas vezes ouvimos dizer que vocês não têm nada a falar sobre isso porque a Igreja não se pode meter em política. Eu já ouvi uma frase que é atribuída ao Papa Paulo VI, mas também já havia atribuída a São Tomás de Aquino. É que diz assim, a política é a forma superior de caridade. São Tomás de Aquino? Talvez tenha sido o Papa Paulo VI que disse. Isto é, porquê? Porque na visão da Igreja, a política é o servir o bem comum. O que é o bem comum? Estas coisas todas têm definições. O bem comum não é o bem-estar. Não é? O bem comum é
o conjunto de condições para que as pessoas se possam realizar. É esta a definição que vem na audiência de festa. O bem comum é o conjunto das condições da sociedade para que as pessoas se possam realizar. Ora, os principais promotores do bem comum devem ser os políticos. E a definição até diz mais, diz que o Estado é o primeiro servidor do bem comum. O Estado existe para servir o bem comum. É essa a função do Estado. E os políticos são aqueles homens que gerem o Estado em função do bem comum. Do ponto de vista cristão, digamos assim, isto é belíssimo, porque é pôr as suas melhorias, a sua inteligência ao serviço do outro. Já agora fui a uma conferência, até falei disso no Correio de Boga, agora há dias no centro universitário, com o professor Carlos Jalali. Ele é professor da Universidade de Aveiro e fez uma conferência, e ele é professor de política na Universidade de Aveiro. E então ele dizia assim, os meus alunos às vezes dizem que a profissão de médico é mais importante que a de político. Eu digo não. E depois, porquê? Porque o médico cura as pessoas. Mas o político é aquele que define as políticas de saúde, é aquele que diz quantos médicos é que se devem formar, é aquele que distribui os médicos, é aquele que trabalha para que as pessoas tenham acesso à saúde. Portanto, a profissão de política, na sua origem, no seu ideal, na sua mais pura intenção, é das profissões mais belas, porque é o interesse pela causa comum. Quando depois se metem outros interesses e se metem interesses particulares, é que as coisas se estragam. Mas já agora, nessa folhinha, tem aí a última parte, diz aí, que diz precisamente isso. O que diz a DSI do cristão e da política. E diz assim, é a última página, para os fiéis leigos, o compromisso político é uma expressão qualificada e exigente de compromisso cristão ao serviço dos outros. Cá está, a persecução do bem comum em espírito de serviço. O desenvolvimento da justiça com uma atenção particular para as situações de pobreza e sofrimento. O respeito pela autonomia das realidades terrenas. O princípio da subsidiariedade. Já vamos falar deste princípio. A promoção do diálogo e da paz no horizonte da solidariedade. São estas orientações com que os cristãos leigos devem inspirar a sua ação política. Todos os crentes, enquanto titulares de direitos e deveres cidadãos, estão obrigados a respeitar tais orientações. Aqueles que têm cargos diretos e institucionais na gestão das complexas problemáticas da coisa pública, seja nas administrações locais, seja nas instituições nacionais e internacionais, deverão tê-los especialmente em conta. Depois diz aí a seguir que também, e aqui é que às vezes entram os problemas, é que não há nenhum partido que esgote a visão da Igreja. Não só a Igreja não tem partido, não vamos... Conta-se, quando eu era miúdo, dizia-se que havia um padre que dizia vocês devem votar como deve ser. Como se deve ser. Pronto. Não, a Igreja não tem partidos. O que os papas dizem é que não só a Igreja não tem partidos, como nenhum partido esgota a visão da Igreja. E mesmo partidos da extrema-esquerda ou da extrema-direita podem ter alguma coisa de positivo. Agora, o que acontece é que os cristãos se devem empenhar naqueles que são mais próximos daquilo que a Igreja pensa, mas nós sabemos, na realidade portuguesa, entre PS, PSD e CDS, acho que todas as divisões são legítimas. Não é? Uns mais nos assuntos, outros mais noutros. E agora, eu sei que isso às vezes é fator de divisão. Se numa comunidade cristã um anda num partido e outro anda no outro, isso às vezes é fator de divisão e disputa. Mas nós temos que aprender a dialogar, temos que aprender a conversar sobre esses assuntos. Sabe-se lá se os políticos, eu não sei se está aqui algum, não conheço, não precisam precisamente conhecer a definição da Igreja e saber o que é que a Igreja diz. A Igreja diz que não é de direita nem de esquerda. E a doutrina social da Igreja funciona um bocadinho como no tempo dos profetas. Isto é, a doutrina da Igreja está sempre contra, de certa maneira. Está sempre contra para anunciar o bem. Portanto, perante um sistema qualquer que está no poder, é crítica. Não é crítica por ser crítica, mas é crítica para apresentar o bem. Daí que os padres ou os bispos não tenham que ter receio, quando está à direita no poder, ser críticos, porque têm que ser críticos em função da definição da Igreja, e quando estão à esquerda também têm que ser críticos para melhorar a sociedade. Portanto, a sua definição da Igreja, não sendo de direita nem de esquerda, funciona um bocadinho como instância crítica com base nos valores cristãos.
Já decidi um bocadinho. Em relação ao princípio da subsidiariedade, que eu falei várias vezes e acho que devemos esclarecer. Este princípio apareceu pela primeira vez no documento de Pio XI, na 40º ano. E o que é que diz esse princípio? Esse princípio diz assim: aquilo que uma instância mais próxima das pessoas pode fazer não deve ser feito pela instância superior. Podemos dizer assim: aquilo que alguém mais perto e mais próximo pode fazer não deve ser feito por alguém que está mais longe e que está acima da hierarquia. Podemos aplicar isso em todas as situações da nossa vida. Dizemos assim: aquilo que uma junta de freguesia pode fazer, ou que a Câmara Municipal pode fazer, não deve ser o Estado Central a fazer. Ou aquilo que em Portugal pode ser feito, não deve ser Bruxelas a ser feito. Ou aquilo que um leigo pode fazer, não deve ser um padre ou um bispo a fazer. O que é que isto significa? Isto é um princípio muito interessante, porque é o princípio da liberdade e da participação. É um princípio, como às vezes as pessoas costumam dizer, do empoderamento. Se eu posso fazer, eu tenho a obrigação de fazer. Não devo estar à espera que venha alguém acima de mim ou de fora fazer aquilo que nós podemos fazer. Este princípio tem que ser muito conjugado com o da solidariedade. O da solidariedade é nós irmos ao encontro de alguém para ajudar. Mas quando nós fazemos isso, não podemos abafar a subsidiariedade. Isto é, nós não devemos fazer pelos outros aquilo que eles podem fazer. Portanto, o princípio da subsidiariedade está em ligação com o da solidariedade. E este princípio é tão importante, o da subsidiariedade, que entrou na Constituição, não é na Constituição, mas nos princípios da União Europeia. E entrou, nós sabemos, porque os fundadores da União Europeia conheciam a doutrina inicial da Igreja da Renovada e da 40º ano. E o quinto princípio da União Europeia, agora chama-se União Europeia, na altura de outro nome, é o da subsidiariedade, que é para que o centralismo de Bruxelas não abafe as energias dos países. E mesmo assim, às vezes, há alguma dificuldade. Mas este princípio da subsidiariedade é muito interessante para movermos para a ação. Mais alguma questão? Esse princípio da subsidiariedade é exatamente isso que não se faz no nosso país. Toda a gente está à espera dos cidadãos, por falar o termo, do Câmara, do governo, já tem a comunicação, vai à casa, não dá a comer, é uma informação que entrou e está significando de alguma maneira. Sim, sim. É verdade. Já que fala disso, para Camões, na doutrina inicial da Igreja, o princípio da subsidiariedade foi usado muitas vezes contra o centralismo do Estado e contra os partidos comunistas que tentam centralizar tudo do Estado. Isso é verdade. O princípio foi usado. Nem sempre é aplicado, porque às vezes, por várias razões, nós preferimos uma subsídio à dependência, etc. Isso significa, portanto, que a regionalização é necessária. Eu não tenho. Vamos lá ver. No meu ponto de vista, é necessário, sim. Mas depende para que é que serve a federação. Em quê? Porque há muitas coisas que não faz sentido serem decididas em Lisboa. Agora, nós temos uma tradição, e uma tradição um bocadinho centralista. E temos isso desde quando? Já desde a criação dos municípios. Porquê? Desde a criação dos corais. Ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, os reis eram muitos corais, porque os municípios preferiam estar dependentes de Lisboa e do rei do que estar unidos entre eles para ser uma região forte. E, portanto, nós temos muita a tradição do municipalismo, que é uma tradição de um poder central forte e depois nós sozinhos na base. E por isso é que, enquanto, por exemplo, faz muito sentido para algumas coisas haver regiões fortes, porque há uma série de questões que só poderiam ser resolvidas a nível regional. Agora, o problema é que depois nós temos medo do nível regional ser submetido às políticas políticas e aos partidos e a essas coisas todas. Mas eu não tenho dúvidas que nós precisamos de legislação de uma série de coisas. Sei lá, nas escolas,
provavelmente em muitas questões da segurança social, na saúde. Por exemplo, nós em Portugal, vamos dar lá um exemplo. Nós em Portugal temos níveis de poder. Temos o nível nacional e depois temos o nível de freguesia também, e o nível de conselho. Temos 3 níveis. Na França há 5. Mas não são eleitos. Mas é que o problema está exatamente aí. É que as CCR são escolhidos pelo governo. Portanto, é um nível de decisão, é verdade. As CCR mexem muito dinheiro, é um nível de decisão, mas não é um nível de decisão democrática porque eles não são eleitos. Por exemplo, nós só temos 3. Quando eu digo níveis de poder, são os níveis em que nós votamos. Votamos em três níveis, portanto, em Portugal. Na maior parte dos países, das democracias sólidas e que funcionam bem, há 5 poderes, há 5 níveis. E até por aí. Agora, eu sei que o tema da legislação é sempre. Às vezes não gosta, dependendo de dividir o país. Mas eu estou convencido por uma série de questões. Ia precisamente ao encontro do princípio da subsidiariedade, que é aquilo que diz respeito a nós, tem de ser decidido nós, mais próximo de nós, mais discutido por nós, e não, sei lá, a população de professores. É um exemplo. É um absurdo uma pessoa. Depois alguns dizem, é melhor ser concurso nacional e estar entre os montes e deixar a família ir para o Algarve do que ser nível local, porque a nível local entra a Cunha e não sei o que. Então temos que estar um sistema perfeito. Mas como o sistema existe, uma pessoa com família estar aqui e ser colocada, não faz sentido, não há lá algarvios. A minha irmã foi estudar para o Algarve e ficou lá, é professora lá. Se calhar nunca mais regressa cá. Mas não havia lá algarvios que podiam dar aulas, se calhar há outros algarvios que estão cá e gostavam de estar lá. O sistema de educação de pessoas acho que é um absurdo. E outros, mas pronto. É uma opinião, isto é uma opinião com o lado dos princípios da judicial da igreja. Mais alguma questão? Mais uma para acabar. Se não, eu deixo-me dizer duas coisas. E relacionado com isto do dai-lhe vós mesmos de comer. Não vou aqui analisar essa frase, mas esta frase do dai-lhe vós mesmos de comer, estão aí todos os princípios da direção da Igreja. Quando nós dizemos dai, estamos a pensar no princípio da participação. Quando dizemos e da solidariedade. Quando dizemos vós mesmos, estamos a pensar na subsidiariedade. Não são outros, são nós aqui próximos. Quando dizemos de comer, estamos a pensar no destino universal dos bens, no direito que nós temos às boas condições, etc. Agora, gostava de deixar este apontamento, que é o seguinte. Neste dai vós mesmos de comer, que é o tema da nossa diocese, nós não podemos esquecer que o comer tem que ter várias dimensões. Porquê? Nós, muitas vezes, em igreja, olhamos para a solidariedade apenas num nível, que é o nível da assistência. Dar a comida quando a pessoa tem fome. Ou dar o dinheiro, ou dar a ajuda imediata. E esquecemos de outros 2 níveis, e eu acho que todos os grupos, se há aqui grupos de Cáritas, se há grupos de vicentinos, tem que pensar nos outros 2 níveis. Que é, o primeiro, de facto, é a assistência. Se a gente vê uma pessoa com fome, temos que dar comida. Pode não aguentar no dia seguinte. Mas o segundo nível é o da promoção. Que é, essa pessoa precisa de se promover para se autossustentar. E o nível da promoção é aquele nível que tem a ver com a formação humana, tem a ver com a educação, tem a ver com a capacitação, que já é um nível que muitas vezes se esquece nos nossos grupos. E é tão importante e os recursos são tão escassos que muitas vezes temos que pensar como é que nós podemos de facto promover bem as pessoas. Uma das coisas que hoje é muito falado a nível da ajuda internacional é isto. Se nós temos uma aldeia para alfabetizar, desculpem-me agora, metade da Assembleia vai ficar zangada comigo. Se nós temos metade de uma aldeia para alfabetizar e só temos determinados recursos, sabem quem é que nós devemos alfabetizar? Devemos alfabetizar as meninas e deixar os rapazes lá. Sabe porquê? Porque está provado que uma mulher que sabe ler vai preocupar-se por ter que os seus filhos
também saibam ler. E se sabe estudar em África. Portanto, se uma mulher sabe ler em África, vai fazer tudo para os seus filhos também saberem ler. Se um homem sabe ler, pode se preocupar ou não. E, portanto, às vezes... Mas isso não é só na alfabetização, é a nível geral. Sim, eu o dinamismo. Sim, é verdade. Por exemplo, nas vacinas, essas coisas todas, isso é verdade. Isto é, hoje os que estudam o desenvolvimento, os melhores investimentos em desenvolvimento, sabem que o foco está na mulher e não no homem. Então, isto é o primeiro nível, estava a dizer que é o da assistência, o segundo nível é da nutrição e o terceiro nível é o da transformação das estruturas. E aqui entra a política. Nós podemos, usando aquela expressão da cana da pesca e do dar... O primeiro nível é dar o peixe, o segundo nível é dar a cana, mas o terceiro nível é fazer com que o rio não esteja poluído, com que se possa ir pescar, com que se possa vender o peixe, com que todos possam pescar e não haja um pescador que fique com o rio todo só para ele, ou com o mar. Portanto, é o nível da estrutura, que é o nível da política. É o terceiro nível da transformação social. O primeiro é muito fácil, é muito imediato e é muito necessário. O segundo é mais difícil, é mais exigente. E o terceiro ainda mais. Mas nós temos que pensar nisso nos nossos grupos e na nossa ação. Porque quando nós votamos ou quando nós consumimos, vamos a ter atitudes políticas e económicas com consequências. Eu acho que este vai vós mesmo comer, questiona-nos, e aliás, falar do potencial da Igreja é para questionar. Por exemplo, nós não é muito tema da ajuda internacional, mas eu venho esse tema lá no Clero e há muita ajuda internacional hoje em dia que é muito mal feita. Por exemplo, quando foi o tsunami em 2004, né? Nós, dar roupas, dar arroz, dar não sei o quê, completamente estúpido, digamos assim. Apesar de muitas vezes ter a ver com a generalidade das pessoas. Então, dar comida. Nessa zona onde foi o tsunami, a principal fonte de alimentação é o arroz. Mas é lá que é produzido, muito do arroz que vem para cá, nós consumimos bem de lá, mas não precisavam de arroz, precisavam talvez de dinheiro para o comprar. Hoje em dia há um grupo de economistas de África que nos dizem assim: por favor, parem de ajudar a África. Há um livro que o tema é mesmo: parem de ajudar a África. Porquê? Porque muita da ajuda internacional da Europa vai para a África, em dinheiro, por exemplo, vai para a África, sei lá, 20 mil milhões, e desses 20 mil milhões, passados 2 ou 3 dias, 10 mil milhões estão em contas na Suíça. Por isso alguns dizem assim: se queremos ajudar a África, das duas uma, ou é ajudar em projetos concretos, em que nós sabemos e temos garantia que o dinheiro chega lá. Se vai por intermédio de políticos e de governos, não temos essa garantia, porque a corrupção está instalada, e porque lá, de facto, em muitos sítios, se calhar, acontece mesmo aqui. Eu tive a experiência de ter estado na Guiné-Bissau, por acaso, com um padre que tinha sido ordenado pelo Paulo VI, padre Dionísio Ferreira. E ele contou que um dia, ele era milanês, de Milão, mas estava na Guiné-Bissau, contou que um dia convidou os eurodeputados de Milão para virem à Guiné-Bissau, onde fala português, e queriam um projeto que era, o projeto era unir duas margens de um rio por uma ponte. E então os milaneses, amigos desse missionário, arranjaram financiamento e projeto para fazer a ponte. Portanto, era só chave na mão. Portanto, a ponte, se o governo guineense quisesse, no dia seguinte, ia dar a ponte. Tudo aprovado, e no final os políticos guineenses disseram: mais 30% para nós. Fazem as coisas para 30%. E a União Europeia não avançou com isso. E já estava lá uma reportagem, e a reportagem era precisamente de um guineense que tinha arranjado um barco e atravessava esse rio, onde eu podia estar lá há 20 anos para... Pronto. Portanto, a ajuda internacional tem que ser muito bem pensada. Por isso, alguns economistas dizem: parem de ajudar a África, nós não precisamos desse tipo de ajuda. Precisamos de outro tipo de ajuda. Precisamos de acesso aos vossos mercados, precisamos de vacinas,
Mas a ajuda tem que ser muito pensada. É a tal coisa. Quando nós fazemos o bem, temos que pensar como é que o bem pode ser bem feito. Muitas vezes o bem, a nossa intenção é boa, mas os resultados não correspondem àquilo que... Outro exemplo, e agora para acalmar. Para acalmar, porque estamos aqui numa casa de católicos. Podemos ter a certeza que o dinheiro dado a uma instituição católica chega quase na totalidade às pessoas a quem é destinado. Por exemplo, nas questões da África. Isto é, perde-se muito pouco pela estrutura, muito pouco pelo caminho. Quando eu digo que perde-se pelo caminho, isto é, perde-se pouco em viagens, perde-se pouco em jipes, perde-se pouco em estadias. Aliás, dizem os entendidos que é mais ou menos assim. Damos 100, chega lá 80. E os outros 20 perdem-se por despesas inerentes ao sistema. Mas numa ONG estatal, ou o Unicef, por exemplo, eu tenho muita coisa contra o Unicef e sei porquê. É o contrário. Damos 100 e só lá chega 20. Perde-se em hotéis, perde-se em jipes, perde-se em projetos, perde-se em mudanças de estruturas pelo caminho, enquanto o missionário católico está lá. Não precisa de um jipe, já tem aquele jipe, não é preciso, sempre que há um projeto, é o jipe que está lá. E eu vi isso com os meus olhos. E por isso eu acredito muito mais na ajuda a instituições católicas, e já ouvi até economistas que não têm nada a ver com instituições católicas já apresentar estes dados, que o dinheiro é muito mais bem entregue numa instituição católica do que numa instituição estatal em que sei lá, um desses economistas que eu dizia assim, pare de ajudar a África, dava este exemplo. Por exemplo, ele era caniano, do Quênia, e há muitas ONGs, com as melhores boas intenções, de jovens, vão para lá fazer projetos. Então ele dizia assim, aquilo até para os nossos jovens formados é mau. Porquê? Nós formamos um engenheiro civil, um engenheiro zoológico, qualquer coisa assim, que cá no Quênia o ordenado médio é 100 euros por mês. Mas ele vai ganhar 300. Portanto, depois de formado ganha 3 vezes mais o ordenado. Então o que é que acontece? Vem para cá uma ONG, precisa de alguém que fale um dialeto e ao mesmo tempo fale inglês e vai ganhar 800 euros. Então o que é que eles pedem? Vão buscar os nossos estudantes recém-formados, vai fazer de guia, de interno, a uma ONG que supostamente vinha ajudar, mas a primeira coisa que faz lá quando era para ajudar foi tirar um dos melhores recursos daquela aldeia que vai servir de guia, a ganhar muito mais do que engenheiro. Mas a função do engenheiro é muito mais importante para aquela comunidade do que guia. Então, a ajuda internacional está cheia destas publicidades. É óbvio que numa instituição católica também pode acontecer, mas à partida não acontece porque o missionário está lá e as coisas têm outros modos de acontecer. Tudo isto é a doutrina social da Igreja. Se vocês quiserem, Cristina, está a saber esse livro. Se quiserem esclarecer isto, há um livro que saiu recentemente, que chama-se Do, quer dizer agir, fazer em inglês, quer tem a ver com o catecismo. Isto chama-se precisamente Como Agir. É uma espécie de explicação da doutrina social da Igreja, para as questões ecológicas, para as questões do consumo, até para as questões da comunicação social, especialmente dirigida aos jovens. Mas eu acho que qualquer adulto, qualquer cristão, qualquer católico tem muito a ganhar se ler este livro para se sentir mais empenhado e mais esclarecido. Isto custa 12 ou 15 euros, não é? Pronto. Espero que tenha servido para alguma coisa da minha parte. Eu não tenho mais nada a dizer, mas já é tarde. Pois, eu não sei o que é que vos hei de dizer. Se calhar, faltou aqui uma garrafinha de água. Opa, pronto, a gente... Está bom, lá fora. Obrigado. Não. Chamaram ali. Orlando, anda lá, mano. Não é possível. Não. Vamos acabar. Não. Ouçam, como estás aqui a ver, isto daria pano para mangas, mas também, de facto, como estás a ver também, é algo que se começa a esmiuçar e pronto. E é esta a sensação de que só sabemos, de facto, muito pouco. Isto fica realmente... Sabemos muito pouco e não é só isso. Isto agora mesmo a transmitir em direto, tenho muita pena que uma coisa destas, inventam coisa, entre aspas,
esteja a ser assistida, participada só por nós. Há pouco o Jorge, quando chegou cá, e estava, está aqui muita gente e tal, assim mais coisas. Nós já estamos a falar de 20 paróquias. 20 paróquias! Eu já falei para o arcebispo que se calhar tem tanta gente, ou mais que Angra, que é uma cidade de ilha, tem menos paróquias, mas tem mais de 50 mil pessoas, instalam 10 ou 15. Isso não há. E é a minha terra. Por exemplo, foste muito infeliz no exemplo, mas pronto, faz coisa. Para quem não sabe a piada, eu sou de ilha, não é? Não, claro. Não, eu penso que, se calhar, quando eu avisei, eu estou a falar de facto dos meus paroquianos, quando eu avisei esta ação de formação e falei da doutrina social da Igreja, estou convencido que esta coisa para muitos passou ao lado. Não tem mordente. Pronto, se fosse uma coisa sobre o coral, sobre a liturgia, creio que com isto não estou a dizer que não seja importante, mas pronto, é o parente pobre destas coisas também, não é? É o parente pobre. Mas ainda bem que há aqui um grupo de pessoas significativo, houve mais que nos acompanharam, que entendeu e entende que estas coisas são para apreender, para depois fazer. Isto é muito complicado, como é evidente, porque esta coisa de associar, como aqui foi dito e bem, estas coisas do social da Igreja só a determinados partidos, a determinadas cores, é aquilo que o Dr. Jorge, ou Jorge, como eu gosto de dizer, ele leva mal, que ele dizia, de facto, há pouco, quer dizer, nós devíamos dizer assim, nós somos comprometidos porque somos cristãos. Era esse bispo do Noel da Câmara que dizia que é meu irmão de sangue. Quando se tratava de ajudar, é o meu irmão de sangue. Já não podia, era um amigo, não, é meu irmão de sangue. Foi a forma que ele usou para que um amigo empregador o pudesse empregar também. Ouçam, obviamente que nós também não podemos ignorar que o Jorge tem que ir até à Gafanha de Nazaré. Não sabia que era a Gafanha de Nazaré. Eu não sou de lado, não de lado. Não sabia. Não sabia. Pronto. E, portanto, deixai só, de facto, que aproveite. Fica aqui o bichinho. E, portanto, nós tínhamos uma coisa, mas, entretanto houve esquecimento. Mal fica para o futuro. Aquilo que eu queria dizer, apenas aproveitando o facto de estares aqui, é o seguinte. No próximo fim de semana, não é este. Portanto, é no dia 9 e 10 de março, vai acontecer, e foi por isso que eu fui lá para fora, porque de facto um colega nosso, o Padre João Paulo, que estava reunido com os delegados da juventude a preparar este encontro, e portanto estava a dizer, precisamente para eu dizer aquilo que vou dizer, que é, por amor de Deus, apareçam. Esta coisa das 24 horas não foi uma coisa peregrina que apareceu aqui no arciprestado. Isto é a nível mundial. E nós não vamos ter 24 horas, vamos ter algumas. Mas que essas algumas sejam alguma coisa que mexa connosco até nesta linha. Porque a adoração sem mais... Opa, tens ali água, pá. Não está bem. Eu juro demora. E então estava eu a dizer que esta ação das 24 horas, tomem atenção, por favor, que é muito importante e é importante que vocês lá estejam. Vai começar às 21h30, mesmo junto ao centro paroquial, foi isso? Junto ao centro paroquial de Recardães. Depois vamos fazer um pequeno trajeto a pé. Não é via sacra. É algo que nos faz pensar na nossa vida. Também. Sobretudo. É algo que nos leve a refletir
que a Quaresma é uma coisa séria. E é uma coisa séria não só para a nossa mudança, mas por nós, para os outros. Há umas paragens que a gente faz. Eu digo via sacra, que é para a gente perceber mais ou menos o que é que estamos a falar. É esse figurino. Não quer dizer que seja a via sacra e os cai e não sei mais quantos. Pronto. Uma caminhada. Diz aqui o Papo Pimenta. É assim que ele se chama, coitado. É assim que os outros chamam. E então, depois da caminhada há uns comes e bebes, uns aperitivos para carregar energias. Depois vamos entrar, depois desta caminhada e depois de fazermos este compasso de espera, de volta a petiscar qualquer coisa, entramos no salão para ser uma coisa mais séria. E vai ser uma espécie, desculpem que eu diga assim, é só para a gente entender, ou é só para me fazer entender, vai ser uma espécie de missa, de Eucaristia, que abarca todas estas situações da nossa vida. E começa com uma atividade de jovens e continua com outra, será um pouquinho disto. Para já apareçam, porque é isto que está pensado e, portanto, é isto que está a ser preparado também. E, obviamente, quem prepara estas coisas também quer ver gente a fazer esta caminhada também. Eu sei que estavam à espera de mais coisas, mas... Jorge, muito obrigado. Olá, pessoal. Ao menos uma salva de palmas.